Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Conte agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência, amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro. Fernando Sérgio. Alô, Brasil. Fernando Sérgio. Alô, mundo inteiro. Falando Sérgio, comigo, todo mundo. Falando Sérgio, alô, você que é meu fã, parou por quê? Olha, meu Deus do céu, você tem que dar um jeito nessa garotada, porque afinal de contas, elas cantam e param. Olha, meu Deus do céu, tem que continuar a cantar. Ô, Pato, deixa de... Deixa de quê, tio? A gente tem que tomar pulso desse programa, viu? Olha, meu Deus do céu, eu tô de olho em você, hein, tio? Bom programa, tô de olho em vocês, hein? Bom programa. Vai embora, vai embora, vai embora. Oh, meu Deus, que quanta violência. Esse Pato, ai Jesus, né? Ele me acompanha desde a época que eu estava nas emissoras de rádio, né? Olha, um grande abraço a todos vocês. Estamos começando mais um programa agora. Um abraço do tamanho do Brasil para todo mundo. O jornalista Celso Mesquita está me vendo aí. Alô, Celção, abraço grande para você. O Luiz Henrique Oliveira, boa tarde. Denise Guzmán Silva também, né? Então, estou chegando aqui agora, começando o programa, né? E estou imaginando coisas com relação à abertura do programa. Você viu a abertura? Nem sempre eu coloco, até para descansar um pouco. Certa feita eu perguntei para um amigo que é produtor de TV e até gente boa, gente boa. E foi franco, eu acho que as pessoas têm de ser francas mesmo, né? Eu falei, você gostou, você gostou da vinheta de abertura? Muito longa. Eu falei, é mesmo, é. E de fato é um pouquinho longa, né? Tem 1 minuto e meio, né? Geralmente vinhetas são mais curtas, procede de alguma forma. Mas acontece o seguinte, que geralmente hoje esses meninos e meninas, eu digo rapazes, senhoras e senhores, que trabalham em televisão e rádio, estão acostumados com o rádio e a TV. E não estão afinados, digamos assim, com a internet. Né? Então, do ponto de vista do rádio, por exemplo, essa abertura que ela está comigo já há algum tempo, deixa eu só acertar aqui os ponteiros dessa câmera, que é assim mesmo. Essa abertura, ela já está de longa data comigo, entendeu? Desculpe aí. Então, o resultado, ela foi uma composição do Reginaldo Bessa, meu querido amigo maestro Reginaldo Bessa, um fraterno abraço para ele, não é? Um abraço para o Léo Bessa também, Leonardo Bessa, o filho dele. E também a parte visual foi feita pelo Rafael Oliveira, não é? Muito obrigado também ao Rafael. E ela então casou, né? A música de rádio casou com a imagem. Então é importante para dizer o quê? Que a gente ama o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é maravilhoso, que o Rio de Janeiro tem esse aspecto bonito que você vê na abertura e tal. E como se trata da abertura de um programa, na verdade tem que ter lá a minha foto, tem que ter lá anunciando o que é, por que aquilo é. Então, nesse ponto de vista, eu acho que ela vale, porque 1 minuto e meio, 2 minutos, tudo bem, passou, né? Eventualmente, como você sabe, quando tem um assunto sério, a gente então prefere não colocar a abertura, né? E vamos tocando o barco. Mas o que eu quero dizer é isso, a não adaptação aos tempos modernos. Olha, ontem eu falava com um amigo, eu até vou mencionar o nome, é o Fábio Antônio, que é jornalista, que você já ouviu numa entrevista da semana passada, e é também empresário, é uma pessoa
batalhadora. E ele estava me dizendo um fato, falou, Fernando, olha, você é um profissional multimídia, ou seja, você sabe fazer produção, você sabe fazer rádio, sabe fazer televisão e sabe fazer internet. Não é? Então esse negócio de saber fazer é porque você corre atrás. Né? Eu conheci, para você ter uma ideia, porque, obviamente, a minha geração nem imaginava o que era computador. Eu me lembro quando eu era garoto, quando eu tinha 18 anos, por aí, 19 anos, né? Começaram a falar que nos Estados Unidos havia cérebro eletrônico. Cérebro eletrônico, mas que eram, na verdade, é mesmo. Se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver, eram verdadeiros armários, e até hoje a NASA tem, que são supercomputadores, e evidentemente tem tudo que nós temos a elevada potência máxima. Mas naquela época era isso, né? Depois, quando surgiram de fato os primeiros computadores, que eram aqueles de tubo, lembra? Você que tem mais de 30 anos sabe disso. O menino de 20 anos talvez não se lembre, ou tenha visto em filmes, né? Provavelmente. Mas a garotada mesmo não está sabendo disso. Eu não imaginar ter um celular que faz tudo hoje que você queira que ele faça, né? Não havia isso. O máximo de referência em futuro era as histórias de quadrinhos. Alô, Walter Silveira. Alô, meu querido amigo Jorge Trigo. Abraço grande, o Rio de Janeiro continua lindo como a canção. É verdade. Precisa um dia você vir aqui, será um prazer receber o meu amigo, né? Nosso querido Jorge Trigo, que foi presidente da Câmara de Sintra, tem uma foto bonita lá. Sintra é a segunda cidade maior de Portugal, né? E é um intelectual, é uma figura ligada às artes, como eu também sou, né? Então eu fico muito feliz, um grande abraço. Ainda hoje falei com meu filho aí no Porto, né? Tá um céu maravilhoso lá e tá tudo direitinho e tal. Sabe que os dois meninos, um trabalha na Farfetch, que é uma empresa multinacional de Portugal, que na verdade abrange o mundo inteiro, né? E já há ano e meio, está muito bem, obrigado. Até comprou o apartamento dele, eu fiquei muito feliz, claro que financiado, mas é através do trabalho que se conquista alguma coisa. E o outro que é empresário, né? Tem uma empresa que é importante para ele, não é uma empresa pequena, e que está há mais ou menos 2 meses em Portugal, e é desse que vai nascer a netinha ou o netinho meu, né? Se Deus quiser, estaremos em Portugal em outubro, novembro, porque parece que vai nascer em novembro e vai nascer no Porto, né? Ou no Porto ou em Gaia. Eu acho que vai nascer em Vila Nova de Gaia, porque o que mora no Porto está querendo morar em Gaia. Então, e aí eu estarei lá para... E o meu palpite é que vai ser menino. E o palpite da Samira é que vai ser menina. Então, seja o que Deus quiser e que venha com saúde. Isto aqui é muito importante, que afinal de contas, toda vez que eu falo de Portugal, não sei por que cargas d'água, eu começo a falar exatamente como os portugueses falam. É só para tentar treinar um pouquinho. Mas eu fico muito feliz com todos vocês que estão aí, né? Eles que têm família no Porto e arredores. Oh, que maravilha! Que maravilha! Valeu, Jorge. Quando for, eu te informo direitinho. Mas aí, voltando à história, então o que acontece? É que qualquer um de nós, tenha você 10 anos, tenha você 40, 50, 70, não importa, tendo inteligência, se preservando, você é obrigado a se atualizar. É isso que eu entendi quando o Fábio falou, olha, você é um profissional multimídia. Não é? E por que eu digo isso? O que quer dizer multimídia? Quer dizer, mídia são os meios de comunicação, é a abreviatura dos meios de comunicação em inglês, que se escreve média e que se lê mídia, mas hoje em dia abrasileirou-se e todo mundo bota mídia. Muito bem. Essa história, ela não tem fim. O melhor, tem até se eu conseguir hoje, eu coloco para vocês, o professor Mário Sérgio Cortella tem uma fala muito interessante, que ele dizendo o melhor dele é o não saber. Ou seja, o melhor das nossas vidas é aquilo que a gente não sabe e que vai saber depois. Quantas coisas você descobre, quantas coisas eu descobri nos meus 40 anos, nos meus 50, nos meus 60 e até agora continuo descobrindo coisas.
Então, isso é o mais importante. Não dá tempo você posar de sábio, de que quer que seja, porque o importante é ser aprendiz. Um outro amigo querido, ontem eu falei com vocês também, que foi uma figura muito simpática quando eu fiz estágio de jornalismo na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, nos idos de 1969, não é? Eu me lembro que o Ney Neves, né, que Deus o tenha onde quer que ele esteja, espero que esteja conosco, então está na espiritualidade. Mas ele me disse um fato que é muito importante, ou seja, o mais importante são as perguntas. Porque através da pergunta é que você conhece as coisas e que poderá descobrir uma resposta ou outra, não importa. Então o que ele disse é perfeito nesse particular de não parar de estudar os novos meios de comunicação, não é? Então é isso, quer dizer, então hoje em dia está havendo uma mudança importantíssima. Você vê aqui no Brasil, quero crer que aí em Portugal também, meu querido Jorge Trigo, aqui existem os influenciadores digitais, né? De uma certa forma, eu até sou uma, não sou jovem, não tenho outra habilidade que não seja a de falar e de locutar, digamos, né? De ter uma voz que Deus me deu e que tem, eu sou muito grato por isso. Mas tem esses meninos, meninas também, que estão ganhando muito dinheiro. Nós tivemos aqui um exemplo agora recente daquele MC Kevin que lamentavelmente faleceu caindo do quinto andar, né, com todo aquele imbróglio que já foi divulgado, mas que era um menino que da noite para o dia ficou rico, porque teve o talento de ser compositor, digamos, daquelas letras modernosas, né, moderninhas, né, teve seguidores e consegue um dinheiro que muita gente não tem nem ideia do que consegue. A maior prova disso é que as televisões, e notadamente até a maior rede do Brasil, que é a Rede Globo, tem usado esses meninos, né, até em novela, até em programas, porque até então, até não ter a internet da forma que nós temos hoje, os programas de TV eram o máximo. Agora, na verdade, eles dependem de trazer seguidores. A exemplo da menina que ganhou, o Juliette, né, que ganhou aí o Big Brother Brasil, que quando saiu estava com 22 milhões de seguidores. Contrataram a moça rapidinho, porque quem é que não quer, né? E o mesmo acontece hoje com o rádio. Outro dia eu fiquei sabendo, eu fiquei impressionado, falei, meu Deus do céu, que uma grande rádio, vamos deixar por aí mesmo, porque eu não vou nomear, apenas dizer, vai acompanhar os caminhos de outra grande rádio que se apequenou para sobreviver. E, na verdade, é a lógica em termos futuros. Primeiro, em termos de Brasil, nós temos impostos muito fortes. Lamentavelmente, por ser um país grande demais, esses impostos não nos voltam com a clareza que deveriam voltar em forma de benefícios, não é? E o empresário, o pequeno empresário, e também, por que não dizer o empregado, ele é prejudicado. Ele é prejudicado porque as coisas são feitas a meia bomba. Você tem, não sei, Jorge, se você já veio alguma vez ao Brasil, mas o Brasil é maravilhoso mesmo, como você fala. Nós temos um clima, em termos de Rio de Janeiro, você tem, digamos assim, eu digo que 90% do clima é quase verão, né? Ou é verão. E você tem 10%, hoje fez um frio que para o carioca é frio, ou seja, 14,5 graus de manhã. Mas agora já está em 23, 24. Mas aqui no Rio também tem aquele calorão, às vezes de 40 graus. Mas você tem outras áreas muito interessantes do Brasil, por exemplo, hoje lá no Rio Grande do Sul, que falam cantado desta forma que estou falando para você, e não é fácil, tiveram geada, tiveram menos 0 grau. Por quê? Porque é o sul do país. O Nordeste é sempre sol, o Nordeste é sempre praia, essa coisa toda e tal. Agora, o que falta? Falta uma melhor distribuição de riqueza, uma melhor responsabilidade por parte de todos os políticos, tanto de esquerda, quanto de centro, quanto de direita. Falta a compreensão
de que servir ao público significa servir ao Brasil e não é cascata para receber voto. Então, o dia que o Brasil tiver esse entendimento, vai levar um tempo para equiparar as diferenças de pessoas muito ricas com pessoas de classe média e, sobretudo, pessoas muito pobres. Vai demorar um tempo. Mas o Brasil está aprendendo, e está aprendendo isso com a Covid. Você veja duas das mais importantes redes de televisão. Parabéns à Bandeirantes, que eu tive a honra de trabalhar na Rede Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes mais explicitamente, não é? Por quê? Porque fez uma campanha, parabéns ao Zé Luiz da Atena, liderada por ele, por outros tantos e por pessoas de mentalidade forte lá na rede. É uma rede localizada em São Paulo, mas é nacional. Eles fizeram a campanha da doação para as pessoas pobres, porque, segundo pesquisa, hoje nós temos, em função da pandemia, da paralisação de muitas coisas no Brasil, nós temos cerca de 28 milhões de pessoas passando sérias necessidades, passando fome. Então, eu vi o início da campanha, eu acompanhei o início da campanha, eu participei de uma certa forma, porque eu acho que todo brasileiro que de alguma forma pode ter de participar. E ainda ontem o Zé Luiz da Atena comemorava 100 milhões de reais. 100 milhões de reais transformados em cestas básicas que vão levar um pouco de alimento para essas pessoas que estão tão carentes. Muito bem, a reboque disso, quero crer, né? A reboque disso, a Rede Globo fez também. Quando viu que a outra estava fazendo, pode ser que sim, pode ser que não. Mas é a impressão que me dá. Mas não importa, para quem posso doar. Para quem posso doar.com.br. Só que a Rede Globo não pode perder a pose, né? Então, como ela não pode perder a pose, ela não divulga o quanto foi e tal. O que dá margem a perceber que, de repente, não foi tão importante quanto está sendo da Band. Que a Band botou todo mundo para pedir para doar. E as outras emissoras, as outras redes, deveriam fazer assim também. Deveriam fazer. Então é isso que eu quero dizer, o que talvez ele tenha dito, o fato de ser multimídia é você se adaptar aos novos tempos. Aos novos tempos. A tal emissora que eu te falei, que acontece, é uma emissora que tem, me parece ali, era o tamanho de um quarteirão, com 3 prédios e tal, e estaria vendendo, ou teria vendido o prédio, demitiu 90 pessoas, meu Deus do céu, né? E agora vai fazer uma recomposição, porque, infelizmente, e o que se fala é verdade, no rádio, até algum tempo atrás, as estrelas, os grandes comunicadores, principalmente do horário matinal, que no rádio é o mais importante, não é? Ganhavam um salário razoável, mas ganhavam muito mais de publicidade. E era muito comum você ganhar espaços para você botar, para você vender para o seu bolso mesmo. E aí você faz concorrência com a própria rádio. E é isso que eles não querem que façam numa tentativa meritória até de sobreviver. Pena que a bagunça generalizada, sabe-se lá por quem, fez com que essa emissora devesse muito a muita gente. E apesar de fazer uma rádio espetacular, desse ponto de vista, tem que ou vai rever os seus conceitos, né? Uma rádio, por exemplo, aqui no Brasil, que eu elogio, que se adaptou à internet, é a Jovem Pan, não é? Porque você vê e faz os próprios telejornais e não deixa de tocar música, essa coisa toda que é muito importante, não é? Então, a gente busca mais ou menos por aí a conscientizar. Se você aí que está me ouvindo é diretor de rádio, pensa nisso, né? Pensa que hoje em dia, se você era de rádio AM, todas elas estão se transformando em FM, e eu lamento, porque você, ou seu pai, ou sei lá quem, ou o primeiro diretor da emissora, gastou uma fábula para montar estúdios que não tem necessidade. Que não tem necessidade. Tinha naquela época. Quanto é que custa uma torre transmissora de AM, hein? E quanto custa o terreno? E, se possível, o terreno teria que ser muito alto, né? Ou então num terreno em que fosse cercado de água por causa da transmissibilidade, ou seja, da transmissão.
Boa tarde, Márcia Rodrigues. Abraço para ti. Hein? Então você gastou uma barba, uma nota, montou estúdios, aparelhou e tal, e de repente vem o Fernandinho Sérgio ou qualquer outro que seja, faz da sua casa de uma forma modesta, de uma forma infinitamente mais barata e não deixa de ser um programa de qualquer jeito. E aí aquela história, para quem tem a felicidade de se tornar um influenciador digital, vai ganhar muito mais, dependendo do número de espectadores, de ouvintes e tal, do que ganha a grande maioria que está até no jornalismo, que não sejam os grandes, os bonitões que se acham acima do bem e do mal. Não é todo mundo que tem sucesso que se acha acima do bem e do mal, mas tem alguns que, pelo amor de Deus, não andam, desfilam. É um negócio impressionante. Tem uns que aproveitam a altura para te cumprimentar assim, porque, sabe, mais para se erguer um pouquinho mais o pescoço, perde o equilíbrio. Então esses vão ter que aprender a fazer a coisa melhor. Abraço para Elvira Araújo. A Márcia está dizendo excelente programa, por sinal. Muito obrigado, Márcia. Você pode falar isso, eu faço o máximo, tem dia que eu fico satisfeito, tem dia que eu não fico, mas é porque eu tenho essa necessidade visceral de comunicar, né? Basicamente é isso. E Papai do Céu me deu a oportunidade de fazer isso. O que ele fala da história da multimídia é de você aprender. É de você, quando surgiu o computador, voltando àquela história, aquele computador com aqueles tubos de imagem imensa, aquela caixa que ficava no chão, né, geralmente, ou do lado e tal, eu não sabia vírgula, isso foi nos anos 80. Havia uma advogada nossa muito amiga, doutora Creuza de Lacerda, que eu falo com o maior respeito, carinho e saudade, porque ela se foi. Ela foi debatedora do meu programa há muitos anos, tanto na Globo, quanto na Tupi, quanto na Tamoio, em todas as emissoras de rádio que eu tive, né? E a Creuza não queria ficar atrás, era advogada, eu também já de meia idade, e ela morava perto da minha casa, e ela ligou: Fernando, olha, tenho aqui o Sérgio, professor Sérgio, que vai me ensinar informática. Você quer participar? A gente meia. Eu falei: vou. E lá fui eu aprender informática com o doutor Sérgio. Eu era, na época, o titular do horário de 9 ao meio-dia na Tupi do Rio de Janeiro, né? Então lá fui eu, isso foi nos anos, eu acho que foi 90, eu falei 80, não, acho que foi 90. Né? E lá fui eu, o doutor Sérgio era um menino para mim, só que era um menino de TI, da tecnologia da informática, né? Eu nunca mais vi, quero mandar um carinho muito grande para ele. E foi através daquela mágica das teclas que eu passei da máquina de escrever para o computador. E ali pude fazer muitas coisas. Escrevi mais de 3.000 histórias por rádio, mais de 3.000, quando então, na época da Rádio Manchete, que tinha uma história chamada Coisas da Vida, né? E eu tive a oportunidade de escrever e ajudar outros que chegaram com talento e que podiam também escrever. Mas é o quê? É o esforço de você aprender. Estudar só pode qualificar o indivíduo. Pode ser o estudo formal, pode ser até o estudo informal, mas é preciso haver dedicação. Só através da dedicação é que você consegue fazer alguma coisa na sua vida. Eu tenho um livro que hoje você ainda encontra no Mercado Livre, chamado Vida e Sucesso. Então, um dia eu encontrei com um ouvinte e disse: puxa, mas eu estava vendo vida e sucesso. Mas por que vida e sucesso? Sucesso significa bem-suceder. Ou seja, se você tem uma vida que de alguma forma você deixa um legado, que não seja só, não é legado financeiro do qual eu falo, pode até ser, mas não é isso. É o legado das ideias, é o legado do incentivo, é o legado da empatia, de entender o outro, mesmo que o outro seja diferente. Se você faz isso, você então tem uma vida bem-sucedida. Ou seja, uma vida de sucesso. Claro, você vai orar, você vai pedir a Deus ajuda sempre, porque nós precisamos disso, mas a interpretação da vida é nossa. A interpretação do que vai acontecer na sua vida é sua. Essa é a grande responsabilidade que deveria ser dada dos principais bancos escolares e, de uma certa forma, para alguns é dada logo de início.
Então você tem maiores possibilidades de amplitude na vida. E o ter sucesso não significa ser o mais milionário das pessoas. Não, você pode até ser. Na sua maioria, nós não somos. Mas significa você ter o teu espaço, ter o seu espaço respeitado, respeitar o espaço do outro, não invejar, porque não vale a pena, em absoluto, não vale a pena. Você pode até dizer, puxa, eu admiro, por exemplo, fulano de tal, bacana, mesmo eventualmente que ele não lhe seja simpático, mas se teve essas bases fundamentais do ser humano. Quais são as bases fundamentais que eu estou dizendo? Teve a sinceridade, teve a dedicação, teve o estudo, né? E, sobretudo, teve o respeito à individualidade do outro. Aí sim você caminha num caminho de vida e sucesso. E o sucesso, às vezes, é saber perguntar. Eita, nós, né? A Márcia está dizendo, ser comunicador é dom que Deus te deu. Muitos são por gostar. Mas, tá bom, querido, muito obrigado. Eu acho que é sempre essa coisa, é o gostar de gente, é o gostar de pessoas, é o gostar de dizer, eu não estou aqui só de passagem, estou de passagem, mas quero deixar uma ou mais, ou duas, ou 10, ou 20, ou 1000 mensagens. Eu quero dizer para você, você pode fazer melhor do que eu. Você, na profissão que você escolher, não é só a minha não, você pode ser uma pessoa melhor. Você pode, se você está jovem, aproveita a tua juventude. Foi por isso que ontem eu disse com relação ao MC Kevin, foi por isso que eu disse, porque não pode ser situado só como exemplo. A nossa colega e talentosíssima Ana Maria Braga, né, colega de profissão, muito mais bem sucedida do que eu e merecido isso, ela entrevistou a mãe do MC Kevin, né, que caiu daquela varanda após ter um ato sexual com uma modelo, entre aspas, né, que também teve com outro amigo dele, quando viu que a mulher ia chegar, ele se pulou para tentar pular para uma outra varanda do hotel e acabou morrendo, infelizmente, aos 22 anos de idade. Então, ontem eu comentava isso e comento hoje. A entrevista que a Ana fez com a mãe do MC Kevin, primeiro surpreendeu, porque a mãe é uma pessoa realmente extraordinária do ponto de vista de clareza de ideias, do ponto de vista do que contemplou o filho, mas terminou a entrevista citando o garoto como exemplo, e eu acho que ele é até o momento em que ele progrediu. Mas no momento em que ele usou drogas, que é uma falha, pode acontecer, mas reiterar é que é o problema, e no momento em que ele, infelizmente, não é nem mulher dele, ela falou que era casada, mas é noiva, né? No momento que ele noiva em Cancún, chega no hotel para fazer uma festa que não era autorizada para o Brasil, aqui no Rio de Janeiro, não é autorizado, que não pode haver aglomeração, e aglomerou, mesmo sem máscara e tal, já começam aí certas coisas de uma juventude meio desastrada. Né? E quando acontece esse negócio, talvez fruto até do tóxico mesmo, é uma pena, porque perdeu uma vida aos 22 anos. E essa é a pergunta que eu te faço, por que perder uma vida aos 22 anos? Então ele pode ser exemplo até o momento em que a música dele fez sucesso e que lhe deu uma condição de vida em curto espaço de tempo, de carrões, de um belo apartamento que até a mãe morava, mostrou na televisão e tal. Mas ele não pode ser exemplo, infelizmente, no final da vida dele. Não é? Então a gente tem a obrigação de falar isso, justamente para orientar aqueles que ainda não chegaram a tal e aqueles que podem, nesse momento, evitar uma situação dessa. Então, acho que é essa a obrigação de todos nós. Sejamos comunicadores, sejamos influenciadores digitais, professores ou pura e simplesmente amigo de alguém. Muito bom. Isto colocado, isso posto, gente do céu, não acredito, falei muito. Eu vou trazer para vocês agora uma belíssima interpretação do padre Antônio, deixa eu ver se é o padre Antônio mesmo, não, o padre Fábio de Mello. O Antônio Maria esteve aqui comigo ontem, eu estou abrindo aqui, é uma música linda, de origem curiosamente evangélica, acho que é.
e cantada pelo extraordinário padre Fábio de Mello. Esse programa tem uma característica ecumênica, né? Cabe todo mundo nesse programa. O importante é isso. Então, queria que você prestasse atenção na letra Noites Traiçoeiras.
natural que haja comoção por parte de todos nós num momento como esse. Não importa, o importante é saber que o universo conspira para aquele que trabalha, para aquele que luta, para aquele que dá os bons exemplos e, de um modo geral, busca melhorar o dia a dia das pessoas. E de parte a parte, né? Faça a parte que eu faço a minha, né? Então é mais ou menos isso. Mas, minha gente, vamos conversar agora com o nosso querido médico, amigo, grande cardiologista, o doutor Cícero Munhoz, né? Vamos bater um papo com ele a respeito do que está rolando em termos de doença, de situação com relação à Covid, né? Que é uma preocupação constante. Aqui no Rio de Janeiro tem havido uma diminuição discreta, digamos assim, né? E agora nós teremos também alguma preocupação que eu vou passar imediatamente para falar com ele, nosso querido doutor Munhoz. Muito boa tarde, caro Munhoz. Boa tarde, meu amigo Fernando, nossos internautas. Sempre um prazer aqui, uma alegria estar com vocês. Poxa, o prazer é todo nosso. Mas, doutor Munhoz, eu estava vendo um noticiário hoje e é uma coisa que pode preocupar, né? Diz que Mato Grosso do Sul houve um aumento muito forte, né? E Maranhão também. O Maranhão foi a tal da cepa indiana, né? Que tem até uma pessoa internada e entubada, né? Enquanto os tripulantes do navio estão de quarentena. E, curiosamente, o que se falava, e eu acho que tem uma lógica, porque agora aventou-se a possibilidade de fazer barreiras sanitárias, né? Notadamente de ônibus. Mas o repórter dizia que até hoje não há barreiras sanitárias nos aeroportos do Brasil, né? Então, isso se funde numa só pergunta. Isso seria um fato localizado, o caso do Maranhão, que já está com 90% de ocupação das UTIs, ou seria o prenúncio de uma terceira onda? Olha, Fernando, do jeito que desde o início você testemunha, nossos internautas sempre escutavam o que eu falava lá no início, e eu dizia que, eu lembro que há um ano e pouco atrás, me fizeram uma pergunta sobre qual era realmente a gravidade da doença. E eu falei aqui uma certa feita que o que me preocupava é que era uma doença virótica. Aí algumas pessoas ficaram em dúvida. Qual a diferença o vírus e a bactéria? Certo. O vírus ele tem uma condição de mutação, de mudança na sua estrutura nucleica, né? Aquela estrutura chamada RNA e DNA, que são Sim. as estruturas genéticas, muito mais facilmente e muito mais rapidamente do que as bactérias. Então, as doenças bacterianas, né, os surtos bacterianos, Sim. eles são mais fáceis de se conter. Já quando se trata de um vírus, haja visto o problema da gripe, né? H1N1, que depois foi mudando, e até hoje se tem grandes dificuldades em modernizar a vacina para que ela alcance realmente um objetivo. Então, o Covid está indo pelo mesmo caminho, que foi um caminho trilhado não só pelo vírus da influenza, da gripe, como também o SARS, CoV-1, o MERS e outros que vieram nessa trajetória. Então, o que eu acho é que a gente não deve... Eu acho que houve um problema na internet, mas isso é sanável. Eu vou fazer o seguinte, reconectando, vamos ver se vai dar. Se não der, sabe o que acontece? Eu vou ligar para ele de volta, tá? Isso só acontece em programa ao vivo, né? E a gente sabe que é assim mesmo, vou fazer o quê, né? Mas vamos tentar ligar para ele de novo. Primeiro tem que desfazer essa ligação. Tem que desfazer e vou ligar de novo. Teve um probleminha, saiu fora do ar. Olha, estou ligando, vamos ver, que é um negócio interessante, né? A gente tem que tomar todos os cuidados aqui. Eu tenho mais uma pergunta que um espectador, um internauta mandou. E queria lembrar, se você está vendo a gente através do YouTube, você vai lá e se inscreva, é muito importante, né? Vai no inscrever-se, clica, está inscrito e depois toca no sininho. Porque aí toda vez que eu entrar no ar, você vai receber. Tá difícil, viu?
Tá difícil. Vou tentar mais uma vez. Às vezes o que acontece é como ele está falando do celular dele, aí tá ligando, tá ligando, tá ligando. Opa, chegou. Que bom. Houve uma queda, né, inesperada, coisas da internet, né? Mas nada que nos interrompa, né? Mas aí, doutor Munhoz, você falava... Isso, como eu falava, então, a primeira via foi essa. Ou seja, a política de contenção, ela, na minha opinião, sempre foi muito mal praticada. Você uma vez me perguntou o que você faria de diferente, né? E uma das coisas foi essa. Depois eu falei na parte, vamos dizer, do marketing, que eu achei que não foi muito bem engrenado, principalmente setorialmente. Quando eu falo setorialmente, estados, Sei. Mas voltando a isso, então a primeira coisa foi essa. Eu acho que desde lá de trás não se deu a devida importância. Quando a coisa se agigantou, as pessoas ficaram meio apavoradas. Então você lembra também que eu falei no carnaval, não esse último, nem teve, no anterior. Eu acho que a partir do carnaval ali já se tinha que ter uma política de barreira sanitária, uma série de coisas que não deu a devida importância. Então, aí veio a famigerada primeira onda, e depois, quando a coisa vinha, parecia que estava tendo um caminho um pouco mais favorável, veio a história que a gente começou, e você alertou aqui também, e eu concordei 100%. Problema das eleições. Tivemos inúmeras aglomerações. Na época eu falei, vamos transferir. Não se fechou o colégio, que eu nem achei que era tão importante, mas você fechou. Por que não transfere essas eleições? Não, a eleição teve que acontecer. Então aí recomeçou uma segunda onda. E agora, se a gente não conseguir ter realmente uma política muito drástica, não é ficar todo mundo em casa e para o comércio, para a indústria, não é isso. O problema é como eu sempre falo aqui, eles querem implantar uma coisa restritiva em relação às pessoas, mas dão um transporte de massa horrível, onde as pessoas ficam aglomeradas. Verdade. Então, o que se tem que fazer é uma política onde se possa fazer com que as pessoas possam continuar trabalhando, mas com todos os critérios. A máscara é importante? Sim, a máscara é importante, mas o isolamento, o distanciamento social, o distanciamento entre as pessoas é importante. E quando você entra num metrô, num ônibus de manhã, naquela loucura, ali não tem nada que dê jeito, não tem como as coisas acontecerem dessa forma. E quando vem uma variante como essa agora do Maranhão, me parece que agora a coisa realmente está muito grave e todo mundo está com medo e está respeitando, né? Botaram lá um navio isolado, esse paciente que foi o único que foi internado, que já está entubado, grave, está totalmente isolado dos demais, porque realmente agora se entendeu, depois de muita insistência, de ver tudo que aconteceu, se entendeu que realmente tem que se fazer uma política séria. É o que eu digo sempre. Nos países todos que já têm um certo controle, né, na Europa, nos próprios Estados Unidos, as pessoas se uniram para combater a Covid. Aqui não, as pessoas se uniram, um para derrubar o presidente, o outro para derrubar o governador, o outro para derrubar... Gente, excessos, erros, muita gente cometeu, mas não é hora da gente ficar discutindo, né? Da gente ficar... É a hora de se unir. Depois que a coisa estiver resolvida, olha só, depois que a gente agora está com tudo certo, vamos ver quem cometeu excesso, quem falou bobagem, quem usou indevidamente o dinheiro público. Aí sim, é a hora. Porque agora não vai adiantar nada. Esse palanque político vai ficar um falando do outro, o outro falando do outro. Como você mesmo fala, os extremos se agredindo. E quem é que sofre no meio disso? Nós, o povo, né? O povo, Nós, o povo cruzado e nada se resolve. Tem aquela frase famosa que os nossos pais, nossos avós usavam, né? Que no embate das ondas com a pedra, quem sofre é o marisco. Exato. Mas não é? Nós... Quer dizer, meu Deus do céu, né? Mas uma pergunta curiosa que veio aqui agora, através do outro celular que tenho aqui, é da doutora Miriam
Mas ela é doutora porque ela é formada em direito, como tem o doutorado, né? Por isso. E ela não diz aqui o sobrenome, uma pena, moradora de Ipanema. Ela diz que tem uma conhecida, e é o que ela fala nesse momento. Ó, Fernando, estou ouvindo. Muito obrigado pelas palavras elogiosas ao nosso querido doutor Munhoz, e que gostaria muito de um dia conhecê-lo pessoalmente, né? E ela diz o seguinte, que ela tem uma conhecida que tomou as 2 doses da vacina e que depois, uma semana depois, tomou a antigripal. E só depois se deu conta de que o ideal seriam 15 dias depois. Então ela pergunta se pode ter alguma reação de uma vacina para uma coisa em cima da outra, que é para a Covid. Primeiramente, muito obrigado pelas palavras. Está sempre aqui tentando ajudar. E como você disse aí, eu estou sempre de braços dados contigo. Aqui a gente fala a realidade. A gente não está aqui para defender A, nem B, nem C. A gente está aqui para defender o que há de melhor, o que a gente pode oferecer de melhor. Quando entra a política no meio, a gente realmente não agrada para a gente. É verdade. Mas em relação ao que perguntou, realmente o ideal, por que a gente fala o ideal de 15 dias? Como a gente já falou em situações anteriores, é aquele período em que a nossa imunidade ela se faz forte, tanto na primeira quanto na segunda dose. Na primeira dose, realmente, antes dos 15 dias, você praticamente não tem uma imunidade formada. Não tem. Na segunda dose, isso já não é bem assim. Você já tem uma imunidade pré-formada e nesses 15 dias após a segunda dose, na verdade, você vai fortalecer a sua imunidade. Como isso aconteceu após a segunda dose, eu creio que não vai ter nenhum prejuízo maior, porque pelo menos já existe um arcabouço, uma estrutura imunológica já formada. Então, na verdade, a segunda dose ela veio para complementar. Então, essa tomada de vacina um pouco antes do previsto, né, da gripe, a gente pede que seja com 15 dias, exatamente para não ter nenhuma interferência. Caso haja qualquer tipo de interferência, ela não será suficiente para dar um prejuízo à imunidade contra o Covid. Perfeito. Não se preocupe, não vai ter grande problema, não. Ó, doutor Munhoz está dando ibope. O Otávio Peixoto, morador de Petrópolis, né? Diz o seguinte, eu vou tentar resumir. Ele falou: Fernando Sérgio, que prazer revê-lo, gostava muito do seu trabalho na rádio, muito obrigado. E que ótimo ouvir esse doutor, esse médico tão natural a fazer comentários, né? E eu me aproveitei para perguntar uma coisa, que eu estou meio com dor de garganta, um pouco de dor muscular, mas não é Covid não. E, bom, não sei por que ele fala que não é Covid, né? Aí disse que ele foi na farmácia e ele chegou até a comprar esse remédio, mas está com medo de tomar, que o farmacêutico receitou cetoprofeno. Então ele pergunta se é uma boa, enfim, se é o ideal para dores que ele está tendo, né, com relação à inflamação. Acho que é isso, né? Fernando, o cetoprofeno é de um grupo de anti-inflamatórios. Entendi. Ele é muito usado, inclusive, a maioria das vezes é vendido até sem receitas. Ele é um componente, inclusive, de alguns compostos para resfriado, onde tem ele como anti-inflamatório e aqueles remédios anti-coriza. Não é uma medicação que traz maiores problemas. Eu sempre digo o seguinte: por mais inocente que possa parecer uma medicação, eu nunca recomendo que a pessoa compre porque ouviu falar, ou porque pula. Às vezes o remédio... Abrir a bula, por exemplo, da Novalgina... Ninguém toma. Me explicaram, vê se é isso mesmo, me explicaram que os laboratórios, que para não ser processados, eles botam os advogados para fazer a bula, aí coloca tudo, né? Tem da Novalgina, acho que é a Novalgina que tem sim, há relatos de um caso fatal. Se tu lê aquilo, sai fora, sai correndo, né? E não é bem assim, né? Exatamente. As bulas dos remédios, elas são, em tese, resolvidas com a parte jurídica mesmo. Porque qualquer sintoma, qualquer coisa pode acontecer. Potencialmente
E o que acontece é que, eu sempre digo isso, medicina não é matemática. A medicina, ela trata de pessoas. Pessoas são diferentes, os organismos, Claro. eles são iguais, porque todos têm os mesmos órgãos. Mas a forma como esses organismos se apresentam, as comorbidades, né? Vou falar aqui, é uma palavra que está muito Em voga, né? As comorbidades, as pessoas às vezes têm uma hipertensão, uma diabetes, uma tendência a sangramento. Então, isso tudo deve ser avaliado antes de se tomar alguns medicamentos. Os anti-inflamatórios, como esse que ele colocou, eles são muito problemáticos, às vezes, de pessoas que têm problemas digestivos, gastrite, esofagites, úlceras, porque eles podem promover irritações na parte gástrica e até promover hemorragias digestivas. Sim. Então, eu sempre peço que as pessoas não usem nem um inocente anti-inflamatório como tipo porque ouviu dizer, porque o vizinho tomou e se deu bem. Pode ter sido bom para ele e, de repente, para você pode trazer complicações. Então, a princípio, de uma forma geral, é um tipo de anti-inflamatório muito utilizado. Agora, é claro, se você não tem nenhum problema, você é jovem, não tem nenhuma doença associada, não vai haver nenhum problema tomar. Mas eu sempre sou a favor que se ache uma opinião médica que possa realmente te trazer segurança e sem o susto de um problema aí inesperado. Muito bem. Dr. Cícero Munhoz, muito obrigado por sua participação mais uma vez e até semana que vem, se Deus quiser. Até a semana que vem e sempre como eu digo ao terminar, nunca abra mão dos nossos cuidados de segurança, todos os cuidados devem continuar. E vamos rezar para não ter uma terceira onda aí. Perfeito. Namastê. Namastê, querido. Saúde, saúde. Aí o Rodrigo perguntou para mim o que quer dizer namastê. Namastê quer dizer o seguinte, é uma saudação hinduísta, né? Que quer dizer o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. E aí, uma vez alguém me perguntou, mas então tu como é que chama? É pagão porque aceita que cada um tem um Deus? Não, não é isso não. Na verdade, é a síntese da força energética da natureza que nós chamamos de Deus, né? E que está em todos nós, e desde que a gente abra o coração para isso, né? Muito bem. Meus amigos, vamos dizer aqui dos nossos amigos que estão aqui conosco, o Luiz Henrique Oliveira, muito obrigado, Luiz, você sempre participando do programa, muito obrigado mesmo. Alice Knights também, estou acenando aqui para ela. O jornalista Celso Mesquita, alô Celso, abraço grande. O jornalista Werp Gomes, nosso amigo querido. Luiz Henrique Oliveira, o Eros Mário Cordeiro, também, gente, participando do nosso programa, né? A Denise Guzmán Silva, alô Denise, um abraço, felicidade, boa tarde, querida. Eurípides de Moraes Souto, bonito nome, hein? Boa tarde, feliz aniversário. Foi dia 20, mas muito obrigado. Valeu, sempre está valendo, sempre está valendo. O doutor Jorge Trigo, nosso querido amigo, né? O Rio de Janeiro continua lindo, nome como uma canção, é verdade, é verdade. A Zona Sul é então algo maravilhoso mesmo, né? E o povo é muito amável, sabe, Jorge? Walter Silveira, um abraço, Walter. A Mileide Oliveira, boa tarde, Mileide. Jorge Trigo, eu tenho família no Porto e arredores. Vamos nos encontrar em Portugal, ora pois. Vamos lá. Mileide Oliveira está rindo, brincando, Jorge Trigo aplaudindo. Obrigado, Jorge. É sempre muito gentil ele. Mileide Oliveira, Márcia Rodrigues. Oi, Márcia, como vai, querida? Elvira Araújo, a Márcia Rodrigues, excelente programa, por sinal, muito obrigado, querida. O Roberto Carlos Oliveira dos Santos, que me acompanha no rádio há muito tempo, faz uma crítica importante, quer ver? Deixa eu passar para cá, porque aí eu vou ler melhor, porque está escrito em branco. Vou tirar a minha imagem só um minutinho para poder ler o que está aqui falando. É o seguinte, boa tarde, grande Fernando. Não só as emissoras de televisão deveriam, esses pastores midiáticos, ao invés de pedirem dízimos e ofertas, viessem a pedir cestas básicas.
fazendeiros do agronegócio que nunca faturaram tanto exportando e ganhando em dólares e euros, e mesmo para o pior governo, pois empregam mal nossos impostos. É rigorosamente verdade o que você disse. Quem puder deve ajudar, basicamente é isso. Márcia Rodrigues, vamos lá, ser comunicador em nome de Deus, obrigado, amor, e que Deus te deu por gostar, mas alguns nascem com esse dom. É o seu caso. Obrigado, amor. André Noition, boa tarde, amigo Fernando Sérgio, saudades vascaínas. É verdade, nosso Vasco, vamos ver o que vai dar na segunda divisão. Ai, ai. Denise Guzmán Silva, estou fazendo um curso de inglês com toda a dificuldade de fazer online, mas sentir vontade. Com essa pandemia, precisamos ocupar nosso tempo. Vai fundo que você vai fazer, tá bom? A Márcia Rodrigues, exemplo, ele nunca foi. Eu nunca tinha ouvido falar dele até ele morrer. Ah, sim, o tal MC Kevin, né? Porque era muito mais da periferia mesmo. Eu também não conhecia, confesso a você. Elvira Araújo, André Noite, muito obrigado, André Noite On. Doutor Hernani Sampaio, mas que falta que você faz desse programa, Hernani. Qualquer dia eu consigo pegar você pelo celular. Será que você mudou de celular? Eu não sei, porque eu tenho ligado, mas não consigo. Mas sei que você viaja muito. Grande amigo, grande médico, amigo de mais de 30 anos, né? E um dos maiores oncologistas do Brasil. Um beijo, doutor Hernani. O Hernando Sampaio, o Oliver Silva também. Quem mais? Denise Guzmán Silva, a Denise, doutor Munhoz. Peraí, deixa eu ver aqui. Pena que eu estou lendo agora. Aqui em casa, meu marido teve Covid. Depois de vacinado, já é aposentado. Não sai de casa todos os dias. Agora, meus filhos que trabalham saem todos os dias, mas vão de carro. E o que mais que ela diz aqui? Também, pena que eu só vi agora, tá? Também, deixa eu ver, peraí. Também não pegou o pai pelo tempo entre cada contaminação. Que bom, tomara que não tenha pegado qualquer coisa, eu pergunto depois, Denise, respondo, tá? Ela botou aqui também, quero saber sobre isso. Tomei a primeira dose da AstraZeneca, a segunda vou tomar dia 30 de junho. Quando posso tomar HINV? 15 dias após, Denise, isso já os médicos me falaram, 15 dias após. E Luiz Henrique Oliveira, olá Fernando, estamos aí querido. Pois é, então minha gente, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Passou rápido, né? Foi um prazer estar com vocês, vocês não calculam que prazer, viu? Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, fiquem com Deus e se Deus assim o permitir, amanhã, às 4 da tarde, estaremos juntos para mais um programa. Namastê.